Botafogo dispara com 78% de chances de título do Brasileirão. Vitória no derby faz o Corinthians chegar a 96% de possibilidades de permanência na Série A em 2025, e complica o rival Palmeiras na luta pelo tricampeonato consecutivo da competição. A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro foi extremamente positiva para o Botafogo, que venceu o clássico diante do Vasco, no Rio, e viu o vice-líder Palmeiras perder a sua disputa local para o Corinthians, na capital paulista. Com 6 pontos de vantagem e apenas mais 6 jogos pela frente, o alvinegro carioca foi a 78,48% de chances de título. Estava com 59,41% na última semana. A situação é bem melhor que na temporada passada quando, após 32 rodadas, a equipe carioca tinha 39,46% de possibilidades de ser campeão e pontuação igual ao Palmeiras, que acabaria com a taça em 2023. Se o rendimento alvinegro em pontos e em campo é bem mais regular no Brasileirão 2024, a tendência é de melhorar ainda mais na 33ª rodada, já que o adversário é o Cuiabá, no Nilton Santos. O Dourado tem poucas chances de permanecer na Série A para o ano que vem, está só com 2,65% e já não vence há 3 partidas. Apesar da derrota no derby, o Palmeiras segue como principal perseguidor do Botafogo na disputa pelo título e o desejado tricampeonato consecutivo. As projeções de conquista alviverde são de 17,64%. Os comandados de Abel Ferreira já voltam a campo nesta sexta-feira e recebem o Grêmio, no Allianz Parque. A vitória é obrigatória para seguir almejando a taça do Campeonato Brasileiro. As chances são determinadas por modelos estatísticos aplicados pelo economista Bruno Imaizumi sobre microdados coletados pela equipe do espião estatístico desde 2013. Foram analisadas as características de todas as finalizações e resultados de 4.498 jogos de campeonatos brasileiros que servem de parâmetro para medir a produtividade atual das equipes no ataque e na defesa a partir da métrica de expectativa de gol, XG, consolidada internacionalmente. Por exemplo, se uma equipe com desempenhos ofensivos e defensivos apenas medianos será visitante no segundo turno contra adversários que estejam com as melhores performances mandantes, as chances desse visitante vencer são menores do que de um time eficiente e de alta produtividade ofensiva que tem agendados confrontos contra adversários que, neste momento, estejam com os piores desempenhos caseiros. Porém, conforme novos jogos são disputados, os potenciais futuros mudam rodada a rodada. Essas são algumas possibilidades que explicam quando as chances não acompanham exatamente as posições atuais da tabela de classificação. Os potenciais futuros são diferentes dos resultados já conhecidos, entre outros motivos, devido à inversão de mandos no retorno. Os dados ajudam a calcular o potencial que cada equipe tem para vencer os jogos restantes, considerando o mando de campo e outras características ao fazer 10.000 simulações para cada partida a ser disputada. Chances de permanência. O lado vencedor do derby, o corintiano, viu suas possibilidades de seguir na Série A aumentarem exponencialmente ao derrotar o Palmeiras. Foi de 79,11% para 93,36% após um resultado positivo inesperado, pois, mesmo sendo disputado na Neoquímica Arena, o favoritismo era alviverde. O Corinthians está apenas 4 pontos acima do primeiro integrante do Z4, mas vive momento positivo com 3 vitórias consecutivas. O seu próximo adversário é o Vitória, que também está em ascensão. 91,40% de chances de permanência, 3 triunfos seguidos e joga em casa. Quem vencer no Barradão encaminha bem a manutenção da sua vaga na elite do futebol nacional. Um caso curioso na disputa pela permanência é do Atlético PR, que mesmo passando a integrar o Z4 depois de perder para o Vitória, tem chances de permanência de 75,82%, enquanto o Bragantino, um ponto acima, tem 52,49%. Importante lembrar que o Furacão tem um jogo a menos. O seu duelo contra o Atlético Mineiro, válido pela 19ª rodada, será disputado durante a data FIFA de novembro. O Juventude se complicou de vez ao ser atropelado pelo Fortaleza em Caxias do Sul, 3-0. Suas chances de seguir na Série A caíram de 50,58% para 29,56%. A equipe gaúcha terá outra oportunidade de se recuperar em casa, pois recebe o Bahia no próximo sábado. Vivendo possivelmente os últimos momentos na Série A, o Cuiabá tem projeção de seguir na elite de apenas de 2,65%.
e o Atlético Goianiense tem ínfimos 0,09%. Veja o ranking completo abaixo. Libertadores. O G6 do Campeonato Brasileiro está bem estabelecido após 32 rodadas. Botafogo e Palmeiras já têm suas vagas na próxima Libertadores garantidas pelas projeções do espião estatístico. Fortaleza e Flamengo venceram e passaram de 99% de chances de estarem na principal competição sul-americana. Também vencedores na jornada recém-encerrada. O Internacional subiu suas possibilidades de 95,65% para 98,88%. Enquanto São Paulo teve a maior subida, de 84,81% a 97,13%. Caso o Flamengo seja campeão da Copa do Brasil no próximo domingo, o G6 vai virar G7. O Bahia, que está em sétimo lugar, tem apenas 3,06% de possibilidades de terminar entre os 6 primeiros, mas se forem 7 vagas, a coisa muda de figura para o tricolor baiano, e o Cruzeiro também tem boas possibilidades de alcançar essa posição no sábado que vem. Para o Vasco é matematicamente possível, mas o seu saldo de gols de 10 não ajuda muito. Em caso de título do Atlético Mineiro, que está na 10ª colocação do Brasileirão, as contas de vagas na Libertadores seguem levando em conta o G6, enquanto Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores não estiverem decididas. Os 4 primeiros colocados no Brasileirão se classificam para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem, enquanto o 5º e o 6º colocados disputam uma fase preliminar. Caso os campeões das 3 competições estejam entre os primeiros colocados do Brasileirão, novas vagas classificatórias para a Libertadores serão abertas no Nacional. Por enquanto, apresentamos as chances de as equipes terminarem o Brasileirão até a 4ª e até a 6ª colocações. Clone de Vinícius Júnior avaliado em R$ 403 milhões é aprovado no Liverpool. Canhoto de 18 anos tem multa alta fixada pelo Vasco. Vinícius Júnior é referência. Vinícius Júnior é realidade. No Real Madrid, o brasileiro teve seu lugar conquistado com muito suor e disposição. O camisa 7 é uma referência e todo clube gostaria de ter um jogador com o estilo do atacante no elenco. Ryan, do Vasco, é tido na Inglaterra como clone de Vini Júnior. Aos 18 anos, o canhoto tem contrato com a equipe do Rio de Janeiro até dezembro do ano que vem e o futuro passou a ser discutido. O Liverpool aprova a contratação do atleta após o Barcelona avançar para contratar o jovem, segundo informa a publicação do site Team Talk nesta quinta-feira 7. Deco é quem conduz as tratativas. Além do Barça, o milionário John Textor tem interesse de levar o prodígio para o Lyon, em acordo que pode perdoar dívida de R$ 15 milhões do Cruz Maltino e ceder o Nilton Santos por 3 anos, período da reforma de São Januário. Ryan pode se desenvolver em uma grande estrela nos próximos anos com o treinamento e os jogadores certos ao seu redor, destacou o portal inglês sobre o cria da colina histórica. No futebol brasileiro, a comparação Vini Júnior x Ryan nunca existiu. Embora o garoto do gigante possa sim ter um futuro brilhante na carreira como atleta profissional e deslanchar fora do Brasil. Números. No primeiro ano 2023, como profissional, Ryan, alvo do Liverpool, Barcelona e Lyon, fez um gol em 8 jogos. Em 2024, ele foi cedido ao Sub-20 em 3 oportunidades com 3 tentos. Na equipe de cima, tem 2 gols e uma assistência em 30 partidas. A multa rescisória fixada pelo Vasco está em US$ 70 milhões, em torno de R$ 403 milhões na cotação do Banco Central. Com pouco mais de um ano de contrato, o presidente Pedrinho precisa pensar no melhor para o Almirante.